paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escolho Cristo, graças a Deus, graças ao seu amor, à sua misericórdia, que nos alcançou e nos deu vida. Graças a esse Deus maravilhoso, estamos aqui por meio do nosso pastor, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra que eu quero ler para a tua vida hoje está na primeira epístola de Pedro, 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 1, e diz assim: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Pedro aqui finaliza a epístola se dirigindo aos presbíteros, aos pastores, à liderança da congregação daquele lugar, para cuidar do povo de Deus, para cuidar do povo que foi confiado àqueles homens. Olha, cuida desse pessoal, cuida deles de livre e espontânea vontade, não por obrigação. Não façam isso por ganância, e não tratem esse povo aí com opressão. Não queira ser um dominador deles, porque vocês não são donos deles. Cuida desse povo. Quando Jesus for revelado, vocês receberão a coroa da glória, a coroa da vida. Pedro dá uma instrução aqui para a liderança da congregação, e isso é maravilhoso saber. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que a palavra de Deus só serve para quem está embaixo e não para quem está em cima ministrando. Essa plataforma de altar que os homens têm instituído distancia o homem do homem e não aproxima o homem de Deus. Pelo contrário, distancia ele de Deus. Porque quando você quer ser elevado, quando você quer ser acima, quando você quer aparecer, Deus resiste você. Deus concede graça para os humildes. Então hoje, algumas pessoas, eu posso dizer assim, não posso generalizar, porque eu sou influenciado por homens de Deus, por pessoas que verdadeiramente lideram de uma forma exemplar e ministram a palavra verdadeira, genuína, sem acrescentar nem diminuir nada. Então não são todos, mas alguns já não cuidam mais do povo. Alguns já não se preocupam mais com o povo. E por ter esse povo, eles acham que são donos desse povo, tratam da forma que eles querem, não se importam com a vida deles, cada um vive a sua vida individual. Dificilmente um pastor sabe o nome de todos os membros da sua congregação.
pessoa entra e a pessoa sai. E aí, o cara nunca soube nem que ela passou por lá. Porque a coisa vai inchando e perde o formato. A massa fica estragada. Porque ninguém está olhando, ninguém está cuidando. E Pedro está dizendo aqui, olha, cuida do povo que Deus te confiou. Então a palavra não serve somente para quem está lá ouvindo, mas também para quem está ministrando. Porém, quem está ministrando, na maioria das vezes, já não recebe mais essa palavra, porque acha que agora ele é tão bom e tão correto em tudo que faz, que ele não precisa mais da instrução. Agora ele só tem que passar a instrução. Isso é o maior engano. Isso é o engano que chega aí no coração do homem, e daí vai começando a sua queda. Porque quando você não recebe mais, você não tem mais o que passar. Não adianta eu ser aqui um transmissor para a sua vida, eu estar aqui querendo passar para você e não receber a palavra no meu coração. Eu peço sempre isso a Jesus, que Ele não me use somente para ser um transmissor, mas principalmente que Ele faça na minha vida e que através da minha vida eu possa transmitir o que Ele fez. É isso que eu peço a Deus, porque eu quero que a mensagem, a palavra, se faça vida em mim também. Mas se nós não vigiarmos, acabamos caindo. Acabamos caindo e não cuidando mais das pessoas como Deus quer que cuide. Acabamos não cuidando mais da nossa família como Deus quer que cuide. Acabamos não cuidando mais das pessoas como Deus quer que cuide, porque não recebemos mais a instrução. E Pedro aqui estava alertando os irmãos: Pais, cuida desse povo, porque esse povo pertence a Deus. Não faça o seu trabalho aí de uma forma forçada. Pelo contrário, faça de coração, de boa vontade. E essa palavra é uma palavra muito importante para a nossa vida hoje. Porque às vezes servimos as pessoas porque nos servimos delas. Mas a partir do ponto que não conseguimos se servir mais daquilo que ela nos oferece, agora já não servimos mais a elas, porque já não há mais a prontidão de servir, porque já não tem mais lucro. Então, estávamos servindo por ganância e não por amor. Isso só acontece na congregação? De jeito nenhum. Isso acontece dentro de casa. Às vezes você lava a louça. Mas por que você lava? Porque você quer que a outra pessoa faça por você. Às vezes você faz a janta. Mas por que você faz? Porque você quer que a outra faça por você e ela faz. Mas no dia que ela para de fazer, você também para. Por quê? Porque não existia a prontidão de servir. Existia uma troca de favores. E isso é o que acontece dentro de casa, pode acontecer dentro de casa, pode acontecer em todos os nossos relacionamentos e também dentro da congregação. E Pedro alerta os irmãos e diz: olha, cuida do povo independente do que eles possam te oferecer. Cuida, porque você foi chamado para isso, você foi chamado para cuidar, então cuide. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Exerça o que você foi chamado para exercer. Independente da arrogância das pessoas, independente do que elas falam, pensam sobre a sua vida, independente do que elas possam te oferecer ou não, independente de qualquer coisa, continue fazendo o bem, porque você foi chamado para isso. Deus te chamou
para fazer o bem. Deus te chamou para cuidar das pessoas. Não por força, não por ganância e nem muito menos querendo oprimir as pessoas a fazer a sua vontade. Porque você já está a serviço, você não tem uma vontade própria. Você está a serviço de alguém e você tem que cumprir aquilo que esse alguém está determinando e já determinou sobre a sua vida, que é cuidar das pessoas, principalmente dos da sua casa. Se dedique. Se dedique a ser um filho bom, a ser um filho obediente, a ser um filho respeitoso. Se dedique a ser um marido exemplar, a ser um marido ajudador, a ser um marido que corresponde, que faz as suas obrigações, o que está ao seu dispor fazer. Se dedique a ser uma esposa exemplar, ajudadora, que corresponde, que ajuda, que auxilia, independente do que as pessoas façam ou deixem de fazer por você. Porque quando nós passarmos a servir dessa forma, nós estamos servindo segundo a vontade de Deus. Porque foi assim que Jesus nos serviu. Ele nos serviu sem esperar nada em troca. Então, é uma palavra de vida para a nossa vida. É uma palavra de exortar e trazer eu e você ao alinhamento, ao reposicionamento. Se reposicionar no caminho, porque é fácil se desviar do caminho. E Pedro está aqui por misericórdia de Deus, falando ao nosso coração e dizendo: cuida do povo que Deus te confiou. E você hoje pode dizer: mas eu não sou pastor, mas eu não sou bispo, mas eu não sou apóstolo, mas eu não sou presbítero, mas eu não sou líder. É verdade, mas você é filho, isso eu tenho certeza. Então cuide dos seus pais. Mas você é marido, então cuida da sua família. Mas você é esposa, cuida do teu marido e da tua casa. Mas você, de alguma forma, tem alguém para cuidar. Tem um namorado, tem um parente, tem um vizinho, tem um irmão. Sempre vamos ter alguém para cuidar. Não necessariamente precisa ser em uma congregação. O mandamento é amar uns aos outros, não diz o lugar. Então é em todo o tempo. Não é só dentro da congregação. Não é só dentro daquele quadrado que eu tenho que estar sorrindo e dando uma de cristão. Eu preciso ser quem Deus me chamou para ser, independente da ofensa que as pessoas me causam, independente daquilo que eu passo, independente daquilo que eu sofro ou daquilo que eu acho. Independente do que vem, eu preciso ser. Você precisa ser. E Pedro está dizendo: cuida do povo que Deus te confiou. Cuida dos teus filhos, mãezinha. Não deixa eles jogados aí numa televisão, não. Não deixa eles jogados num celular. Não deixa eles jogados na mão de alguém que você nem conhece. Não deixa, não. Cuida da tua família, pai. Cuida dos teus filhos. Coloca limite naquilo que é para ter limite, libera naquilo que é para liberar, auxilia naquilo que é para auxiliar, protege. Seja quem Deus lhe chamou para ser e cuide da sua família. Essa é a mensagem que eu quero trazer para a sua vida. Não porque eu viva tudo isso, mas porque eu acredito em tudo isso. Eu acredito que Deus é capaz de fazer na minha vida através dessa palavra, e também é capaz de fazer na sua vida através dessa palavra, se eu e você decidir hoje obedecer a palavra de Deus, obedecer ao que Ele diz, cuidar das pessoas, cuidar dos nossos amigos, valorizar os verdadeiros porque são poucos, cuidar das pessoas que Deus nos confiou, não por ganância e nem por obrigação, mas de livre e espontânea vontade, por amor, e somente por servir, independente do que vão fazer. Pode ser que você faça por uma pessoa hoje e ela nem sequer reconheça que você fez. Pelo contrário, ela agora diz que você nunca fez. Mas graças a Deus que você alcançou um lugar que agora você serve por amor e não por ser reconhecido, não por merecer e não por querer alguma coisa em troca, mas somente porque você entendeu que servir é uma imposição daquele que te chamou para o reino. Ele te chamou para servir
e não para ser visto. E Pedro continua e diz: quando se manifestar o Supremo Pastor, Jesus Cristo, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Se eu depositar a minha esperança nisso, eu vou passar a servir as pessoas não por algo material ou por algo nessa terra, mas por algo maior. A gente passa a servir as pessoas por algo maior, porque Deus já conquistou algo maior por nós. E só em fazer parte desse reino e hoje poder servir é maravilhoso. Então vamos nos dispor a servir as pessoas de coração. Vamos nos dispor a fazer por elas aquilo que elas querem aquilo que elas precisam que nós façamos por elas, mesmo que seja contra a nossa vontade, mesmo que seja sem sabedoria. Vamos nos dispor a fazer por elas aquilo que a palavra de Deus diz que nós temos que fazer, e isso é o bastante. Isso é o importante. Essa palavra é uma palavra viva, é uma palavra que confronta o nosso eu, porque é difícil servir quando não é visto, é difícil servir quando não é valorizado, é difícil servir quando não recebe nada em troca, é difícil. Mas foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para ajudar as pessoas. Por quê? Porque nós somos filhos dele, porque nós pertencemos ao seu reino, porque nós somos embaixadores dele nessa terra, porque nós somos a luz desse mundo, porque nós somos o sal dessa terra, porque nós somos a influência, porque nós somos a pessoa que vai fazer a diferença na vida das outras pessoas. Nós precisamos de verdade viver o que Deus nos chama para viver. Existe algo maior para a nossa vida. Ele continua dizendo, Pedro diz no versículo 5, diz: da mesma forma, jovens, olha como é parecido, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Da mesma forma de quê? Da mesma forma que os mais velhos têm que cuidar dos mais novos, da mesma forma que os pais têm que cuidar dos filhos, da mesma forma que os pastores têm que cuidar das ovelhas, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ah, como é fácil eu dizer que alguém tem orgulho no coração. É muito fácil eu apontar a vida de alguém e dizer: olha, Jesus, essa pessoa é muito orgulhosa. Difícil é eu reconhecer que tenho orgulho no meu coração. Isso é difícil. Mas a palavra diz que Ele concede graça aos humildes e não aos orgulhosos. Os orgulhosos Ele vai abater. Os orgulhosos Ele abate. E nós precisamos ter humildade no nosso coração. Nós precisamos querer ser mais parecidos com Jesus. Nós precisamos imitar o caráter de Cristo. Nós precisamos deixar o Espírito Santo ministrar essa palavra dentro do nosso coração. Essa semente ser brotada e gerar muitos frutos para Deus. Porque Deus concede graça, Deus concede favor, Deus tem bênção para a vida daqueles que são humildes. Então, independente do que te fizeram, independente do que estão dizendo de você hoje, independente do que pensam, do que apontam, do que criticam, independente de qualquer coisa, peça perdão a essa pessoa. Talvez ela ainda não tenha enxergado em você quem você é, mas hoje, através de tudo isso, você tem uma ótima oportunidade de pedir perdão para essa pessoa. Então peça perdão. Peça perdão, seja humilde, porque Deus vai conceder graça a essa causa difícil e complicada que você está vivendo hoje. Não deixa Satanás destruir a sua família. Não deixa Satanás destruir a sua vida. Não queira sair da congregação porque ainda não teve cuidado do seu pastor, porque ainda não teve o cuidado de alguém pela sua vida. Tenha calma.
Deus está enviando uma pessoa especial para cuidar de você de uma forma especial, de uma forma que Ele quer que cuide de você, porque você é precioso, porque você é a coisa mais preciosa que Ele tem nessa terra, e Ele não vai deixar você de qualquer forma, vivendo de qualquer jeito. Ele está enviando uma pessoa para cuidar da sua vida pessoalmente. Então aguente firme, fique aí, não saia não, permaneça, fique por Jesus, faça por Cristo e tudo vai dar certo. Tenha calma nessa relação complicada que você está vivendo hoje com a sua esposa. Talvez ela tenha um temperamento difícil, mas o seu também não é muito fácil. Então, o mais forte agora vai lá, pedir perdão e recomeçar. E Deus vai conceder graça ao casal, e Deus vai conceder graça à família, e Deus vai conceder graça a essa situação. Não foge disso não, encara, vai pra cima. Deus está querendo que um fruto seja gerado no seu coração, e hoje é o dia da colheita, é hoje que Jesus vem buscar esse fruto. Então, por favor, hoje, dá um fruto glorioso para a glória de Deus aí. É isso, meu irmão. Deus concede graça à pessoa que tem humildade. Pedro continua dizendo: lancem sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Jesus não só cuida de nós, Ele tem cuidado. Ele tem cuidado. Até aqui quem cuidou da minha vida e da sua vida para podermos estar hoje ouvindo e falando essa mensagem foi Jesus Cristo, que nos deu livramento, que nos deu vida. E esse Jesus não só cuida, Ele tem cuidado, Ele tem prestado atenção, Ele tem suprido, Ele tem nos auxiliado, Ele tem cuidado da nossa vida. Então lança hoje sobre Jesus essa ansiedade que está no teu coração, isso que faz as tuas mãos ficarem suadas, os teus pés ficarem gelados, isso que faz o teu coração bater mais forte, isso que deixa você ter pesadelo, te faz ter pesadelo, isso que faz você ficar sem conseguir dormir direito. Lança hoje sobre Ele, lança hoje sobre Jesus, lança hoje sobre Deus toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado da sua vida e continuará cuidando de você. Ele quer tirar isso de você, Ele quer arrancar isso do seu coração. Pedro continua dizendo assim: estejam alertas e vigiem. É duas coisas diferentes, estar alerta e vigiar, porque às vezes você está vigiando, mas não está alerta. Quantos assaltos acontecem por aí, em bancos, joalherias, em vários lugares, que tem guarda, que tem vigia? Porque às vezes o cara tem um monitoramento de câmeras com vários monitores, mas ele não estava alerta, só estava vigiando. Por um cochilo, o cara entrou. Por um cochilo, o cara botou lá um adesivo na câmera e passou. E ele não viu. Mas tinha um vigia, estava vigiando, é verdade, mas não estava alerta. Então, Deus diz para mim hoje: Rogério, fica alerta, meu filho. Vigia, mas esteja alerta. E diz para você também: fica alerta, vigia, estejam alertas, vigia. Estejam alertas e vigiem. Pedro diz para os irmãos. Por quê? Porque existe um inimigo. E quem é esse inimigo? O inimigo é Satanás, o inimigo é o diabo que vive ao redor. Sabe o que é isso? É como se você estivesse dentro de casa e o ladrão estivesse toda hora arrodeando a tua casa, procurando um lugar para poder entrar dentro daquela casa. Ele não fica somente rodeando a casa, ele fica buscando uma brechinha para invadir aquela casa e devorar aquela casa. E essa casa somos nós, eu e você. Por isso nós precisamos estar alertas e vigiar, porque Ele quer acabar com a família, Ele quer acabar com a vida do ser humano, Ele quer destruir. E nós precisamos de verdade ser quem Deus chamou para ser, cuidar uns dos outros, cuidar do povo que Deus nos confiou, começando pelos da nossa casa. Às vezes a palavra liderança você atribui a um líder da congregação, a um líder do grupo de louvor,
E a gente esquece que nós somos liderança, sim, sobre alguém. Você é liderança sobre alguém, seja sobre os seus alunos, seja sobre os seus filhos, seja sobre os seus funcionários, seja sobre alguém, você lidera sua casa. Alguma coisa acontece que Deus te colocou numa posição, seja sobre os seus clientes, sobre os seus revendedores, alguma coisa sobre o grupo do WhatsApp, você é o administrador de uma página no Facebook, eu não sei, mas Deus te colocou sobre a liderança, então você precisa exercer o que Deus colocou sobre você e agora cuidar do povo, cuidar de livre e espontânea vontade, sem esperar receber nada em troca, somente porque você descobriu o amor. Essa é a essência de todas as coisas. Fazendo isso, meu irmão, estando alerta, vigiando, cuidando do povo, nós vamos conseguir resistir ao mal. Pedro continua dizendo no versículo 9: resistam Satanás, permanecendo firmes na fé. Fé em quê? Fé nisso que você acabou de ouvir. Fé na palavra de Deus, permanecendo sendo quem Deus te chamou para ser. Permaneça sendo quem Deus te chamou para ser. Essa é a mensagem de hoje. Independente do que te façam, cuida das pessoas, cuida do povo de Deus, cuida do que Deus te confiou. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Essa é a forma de você resistir a Satanás. É permanecer sendo quem Deus te chamou para ser. Você lembra que foi assim que Jesus venceu ele lá no deserto? Jesus venceu Satanás no deserto, permanecendo sendo quem Deus tinha chamado ele para ser, exercendo o que Deus tinha chamado ele para exercer. Permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não pensa, minha filha, que só você tem um problema no casamento, que só você tem um problema de saúde, que só você tem problema financeiro, que só você está com problema hoje, porque todos os teus irmãos, os irmãos que você tem espalhado por todo mundo, estão passando por algum problema, nem que seja um diferente do outro, mas todos têm problema. Todos têm problema, mas existe a solução do problema. A solução é lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, e ele tem cuidado da nossa vida e continuará cuidando de nós. A ansiedade dá lugar a Satanás. A ansiedade abre a porta para Satanás entrar e devastar a casa, devastar a vida. Ansiedade. Ele continua dizendo: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará e os fortalecerá. Deus nos restaura, nos confirma que somos filhos e nos fortalece. E os porá sobre firmes alicerces, rocha inabalável, Jesus Cristo. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Essa era a palavra que eu tinha para abençoar a tua vida hoje. Cuida do povo que Deus te confiou. E para isso você não precisa ser um pastor de uma congregação. Você só precisa ter amor no seu coração e saber que você pode servir as pessoas, independente de um cargo, independente de ser visto, independente de ser aplaudido, independente de curtidas no Instagram e compartilhamentos no Facebook. Independente disso, você pode servir as pessoas, cuidar das pessoas com o cuidado que Deus tem cuidado da sua vida. Então, cuida das pessoas que Deus te confiou. Essa era a mensagem que eu tinha para a tua vida hoje. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu tenho um convite maravilhoso para você. Aí onde você está, confessa os teus pecados, diz para Ele o que aconteceu, pede perdão para Ele, lança sobre Ele toda a tua ansiedade e começa de novo. Começa novamente hoje.
ou começa agora. Deixa Jesus entrar no teu coração, deixa Ele transformar a tua vida. Deixa Ele colocar dentro de você coisas que você nunca imaginou que poderia sentir. Servir por amor. Isso é maravilhoso. Todo dia Jesus faz uma cirurgia no nosso coração e vai tirando aquilo que não presta. Ele está nos purificando, então deixa Jesus te purificar também. Aí onde você está, confessa os teus pecados, pede perdão para Ele. Ele tem perdão, Ele tem graça, Ele tem misericórdia, Ele tem amor para te dar. Ele tem mais uma chance, Ele sempre tem uma mão estendida para você. Procura aí uma igreja evangélica, vai congregar, fala com o pastor, diz que quer fazer parte do corpo de Cristo. Essa era a mensagem que eu tinha para abençoar a tua vida nesse dia. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família em nome de Jesus.